e aí a gente tem como depois compartilhar esse conteúdo, né? Bom, então a chamada para a gente estar aqui hoje é século XXI. Por que ainda precisamos falar de protagonismo? Né? E a gente está trazendo esse convite aqui do protagonismo consciente. Se vocês se inscreveram para estar aqui hoje ouvindo, né, o que a gente tem a dizer sobre isso, provavelmente ou você se interessou pelo tema protagonismo, ou você se fez essa mesma pergunta. Poxa vida, há quanto tempo a gente fala de protagonismo, seja nas empresas, na vida, protagonismo juvenil, protagonismo estudantil, protagonismo político e assim vai. E por que a gente ainda está precisando falar de protagonismo? Esse ainda é um tema importante, né? Então é sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho aqui juntas. A gente quem? Então, Dani e Grazi, como a gente gosta de ser chamada, né? Duas amigas que gostam de espiar a vida com olhos inventivos, né? Então a gente já tem alguns filhos juntas, né, Dani, em termos de projetos, ideais e iniciativas do mundo, e mulheres que transformam em trabalho as mudanças desse mundo. Então a gente revela na nossa forma de ser e atuar muito do que a gente observa aí da evolução da humanidade, né? E aí foi interessante, né, o nascimento do jogo. Eu vou contar aqui um pouquinho a linha do tempo para vocês, né? Então, um pouco do histórico, o que é a jornada do herói, né, na qual é baseado esse jogo. O jogo em si, a gente vai falar um pouco das certificações. Então, a gente tem essa linha do tempo aí. Em 2017, Dani, você vai me complementando, né? Se esquecer de algo, a gente começou a aplicar dentro de alguns clientes nossos uma experiência gamificada para trabalhar protagonismo, agilidade e mudança. Então, nós nos utilizamos de todos os conceitos da jornada do herói para falar de protagonismo através de uma experiência interativa e gamificada. Quando a gente aplicou essa experiência, e em particular, um dos nossos clientes, a gente aplicou em 100% da organização, inclusive a Mari, que está aqui hoje como RH de outra organização, naquela época estava como RH, né, da Múltiplos, que foi onde a gente viveu essa experiência aqui. A gente entendeu que a gente tinha um modelo, uma metodologia para realmente transformar em jogo, né? Aplicando com a organização, a gente percebeu que houveram descobertas ao longo da experiência que deram para a liderança da organização um direcionamento muito claro, que a gente brinca de qual botão apertar. Entre muitas coisas possíveis, qual é aquela que, se a gente focar, der luz e realmente fazer um esforço de mudança, a gente consegue grandes resultados? E quando a gente entendeu que a gente tinha esse potencial na mão, a gente decidiu de fato transformar em jogo no ano seguinte, né? E aí foi um trabalho lindo, né, Dani? De construir o jogo, de costurar, de ter as ideias. Eu brinco que eu tenho sentido tanta falta de amassar post-it, né? Porque agora a gente só usa o virtual para fazer post-it, né? Mas a gente amassou muito post-it, né? A gente fez muita rascunho e nasceu então esse jogo que trabalha simultaneamente o protagonismo individual e o protagonismo coletivo. Em 2019, a gente sentiu a necessidade de trazer esse conceito para o indivíduo, então não trabalhar só empresas e grupos, mas trabalhar também o indivíduo, e aí nasceu o jogo do protagonismo para processos de coaching, e foi aí que a gente entendeu que a gente precisava qualificar de que protagonismo nós estamos falando. E aí a gente chamou de protagonismo consciente, que é aquele que junta o dentro e o fora. É aquilo que junta o desafio pelo qual eu estou sendo demandado pelo mundo, ou pela organização que eu pertenço, ou pelas escolhas que eu faço, mas ele também é demandado pelo dentro, por aquilo de fato que eu quero expressar no mundo, né? A forma como eu quero colocar isso em ação. E aí, 2020, né, com esses dois jogos em mãos, tanto de grupo quanto de coaching, veio o desafio de torná-los online,
né, por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Então, 2020 nasce a versão online dos 2 jogos, tanto de grupo quanto de coaching. E aí a gente implementa esse conceito de protagonismo, trazendo também atitude propositiva. Então, é um protagonismo que, no começo, a gente entendeu que ele tinha um qualificador de consciente, e hoje a gente entende que ele tem um qualificador de propositor. Por quê? Porque estamos todos nós convidados a construir o futuro a partir do momento que tanta incerteza e tanto desconhecido se apresenta na nossa frente. Então, não é um protagonismo no qual alguém te coloca numa aventura para você agir, é um protagonismo no qual você mesmo cria aventura muitas vezes, né? Então, aí a gente tem levantado essa bandeira de um protagonismo propositor. Dani, a gente fez essa história juntas, amiga. Que quer complementar, quer trazer seu olhar? Eu ontem, olhando os finalmente aí da nossa apresentação, eu lembrei que a gente lançou o jogo em agosto de 2018. Então, a gente está fazendo 2 anos de aniversário. E acho que além do protagonismo, dessa visão, de fato, da gente assumir um lugar de protagonismo na nossa vida, no nosso trabalho, nas coisas nas quais a gente se envolve, poder ser, além de protagonista, fazer acontecer, não é? Poder ser propositor, quer dizer, trabalhar com propostas, com um papel propositivo na sociedade, no grupo, olhando o bem maior, é uma mudança, é um acréscimo que faz tanto sentido para a gente, né, Grazi? Uhum. Que acho que eu convido todo mundo a refletir o quanto cada um de nós, o quanto cada um de vocês, de fato, tem assumido um papel protagonista e, além disso, propositivo, de trazer as suas melhores ideias, de contribuir para transformar esse Brasil, para transformar as organizações, para transformar os espaços coletivos, a sociedade qual a gente faz parte, em algo muito melhor. Não é? Muito bem lembrado, Dani. Exatamente 2 anos. A gente fez o lançamento do jogo com a participação do Edu Lira, do Gerando Falcões, né? Onde a gente trouxe muito essa provocação do protagonismo no conceito que ele viveu na vida dele, né? Não importa de onde eu vim, importa para onde eu vou. Né? E aí, que protagonismo de fato é uma questão de escolha. Foi muito essa a grande pegada que a gente deu aí no lançamento. Né? Muito bem. Então, E século XX. Grazi, e eu gosto muito quando você fala do propositor como uma escolha ainda maior, não é? Porque se a gente escolhe ser protagonista, não necessariamente a gente está assumindo o nosso lugar de propositor no mundo. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Ai, perfeito, Dani, porque o lugar de propositor é aquele lugar que a gente deixa de esperar quem vai nos dar a grande proposta para abraçar a causa, né, para abraçá-la e seguir em frente, e passa a ser aquele que pode apresentar a grande proposta para que outros abracem e sigam também, né? A gente vai falar um pouquinho aqui da evolução do conceito de protagonismo, e eu acho que vai dar para ficar claro como isso tem se transformado mesmo na sociedade e na humanidade, né? Por isso que a gente chama de jornada evolutiva, né? A gente, em pleno século XX, quer dizer, a gente vive uma jornada evolutiva como humanidade desde sempre, né? Mas nesse momento a gente está sendo chamada para uma jornada evolutiva de alto escalão, vamos assim dizer, né? De altas dimensões, de alto impacto. Vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento para ouvir de vocês, assim. Se vocês tivessem que dizer a que jornada evolutiva nós estamos sendo chamados nesse nosso momento de humanidade, o que vocês diriam? Como é que vocês classificariam essa jornada evolutiva do momento? O que ela traz para a gente? Revisitar, acho que valores, né? Qual é o nosso posicionamento no mundo, o que eu quero não só para mim, né? E vem muito de encontro
a questão do coletivo, né? O que eu quero para mim, o que eu posso deixar de legado para as novas gerações. Enquanto vocês falavam, me refletia muito, porque eu trago isso muito dentro de mim, qual é a minha responsabilidade humana hoje, né? A gente fala tudo de responsabilidade só, responsabilidade sustentável, mas e qual é a minha responsabilidade humana, né? Qual que é o meu papel perante os demais? Então, eu vejo como a minha jornada evolutiva é esse repensar de valores, esse olhar para as pessoas, onde é que eu consigo apoiar. Que legal, Cris. Responsabilidade humana. Gostei. Curti a provocação. Quem mais se sente aí numa jornada evolutiva? Eu vou falar, eu fiz parte da jornada Gaia, que é da teoria U, foi maravilhoso, e isso foi muito falado, foi muito bacana o que emergiu, assim, e pra gente, né, nós que estamos aqui em Belo Horizonte, gestores de sonhos, a gente está trazendo muito forte pra gente o que a gente devolve para a sociedade, então essa questão social que a gente não estava muito dentro desse pensamento ainda, acho que a gente tinha que evoluir bastante, mas eu acho que deu um salto quântico esse momento de pandemia, onde a gente pôde perceber isso. Então, essas soluções de trazer isso para devolver para a sociedade estão emergindo muito forte para a gente, principalmente para mim. Né? E o Ricardo também, como sócio e marido, viu, gente? Por isso que a gente está junto aqui. Sócio em todos os âmbitos. É. Legal. Devolver para a sociedade. Bacana. Oi, Grazi. Também queria trocar um pouquinho, eu tive na Jornada Gaia também, foi uma experiência fenomenal, e assim, ver quanta gente está pensando ou repensando, né? Eu acho que, complementando só um pouquinho, o que veio para mim, o momento que eu acho que eu estou vivendo é isso, repensar as relações, não só as relações entre seres humanos, né? Mas as relações entre as organizações, né? Quanto a cooperação se faz urgente, né, para que todo mundo saia mais fortalecido desse tempo de confinamento, sei lá, de reclusão, né, tempo de repensar as relações mesmo, é isso. Bacana, que legal. Obrigada aí pelas contribuições. Imagino, né, que a gente tem uma mistura de sensações, mas é uma jornada evolutiva de alguma forma, né? A Dani fala muito disso, né, Dani, das ambiguidades que a gente está vivendo. Então, dores, né, que tem feito a gente acessar muita dor nesse momento, mas que, ao mesmo tempo, a gente escuta coisas aqui do tipo legado, responsabilidade humana, devolver para a sociedade, repensar relações, cooperação. Então, é dor, mas é evolutivo, né? Então, é isso que a gente não pode perder de vista, senão fica só dolorido mesmo. E se é evolutivo, qual é a jornada evolutiva do tema protagonismo que eu e Dani enxergamos e que, portanto, embasa a nossa proposta do jogo, né? Então, aqui está a nossa espiral evolutiva aqui, que a gente diz o seguinte, protagonismo, em algum momento lá atrás, ele estava muito associado com uma autoridade nomeada. Então, era protagonista aquele que era nomeado para ser e que, portanto, os outros, por consequência, os outros eram nomeados a obedecer, né? Então, aquela autoridade nomeada, seja ela numa instância política, numa instância religiosa, numa instância educacional, familiar, o protagonista é aquele que era nomeado para ser, né? Então, era uma autoridade reconhecida, lhe cabia este papel e os outros seguidores daquilo. Com o evoluir do mundo social, organizacional, etc., a gente passou a enxergar o protagonista como aquele que assume responsabilidade, aquele que se coloca no lugar de ser responsável de algo. E o ser responsável, nesse primeiro momento, muito associado com cumprir aquilo que lhe cabe, né? Então, assim, vamos pensar na escola. Um aluno protagonista é aquele que, então, era responsável por cumprir suas tarefas da escola, fazer as provas, estudar, né? Vamos pensar numa organização. O colaborador, o funcionário, o empregado responsável é aquele que cumpre sua jornada de trabalho, chega no horário, entrega aquilo que é pedido, né? Cumpre as regras da organização. Numa família, o ser responsável
muitas vezes é aquele que obedece o que o chefe da família institui como caminho a ser seguido, né? E aí a gente vai, o mundo vai evoluindo, a sociedade vai se transformando e a gente começa a enxergar que o protagonismo é assumir o poder que eu tenho, seja o poder pessoal ou seja o poder que me é atribuído de alguma forma, né? Então eu não sou mais simplesmente responsável, eu tenho um espaço de poder e quando eu assumo esse espaço de poder que eu assumo um protagonismo. Poder aqui muitas vezes significando autoridade, outras vezes significando empoderamento, né? Então, foi uma época nas organizações que a gente começou a falar muito em empoderamento, que para sair desse lugar do cumpridor para o lugar do poder. Isso continuou evoluindo e protagonismo passou a ser associado com ser accountable, com atitude accountable. Então, accountability bombou, fez maior sucesso, todo mundo falando de accountability dentro das organizações. Por quê? Não bastava você ser responsável e empoderado, você também tinha que ser accountable por aquilo que está em suas mãos, que significa estar imbuído naquilo do começo ao fim. Significa você prestar conta sem ninguém lhe pedir. Significa você cuidar das consequências daquilo que você fez e daquilo que você não fez, né? Então, a accountability vai num contexto muito maior. Só que não para por aí, né? A gente começa a entender que ser accountable ainda não está suficiente e a gente foi para um lugar de engajamento e influência. Então, além de você ser accountable, você tem que trazer outros com você. Você tem que ser engajado naquela proposta que você está imbuído. Você precisa influenciar outros a seguirem com você. Você precisa transcender de você mesmo aquilo que você faz, né? E aí a gente chega neste momento de mundo, e que talvez isso já vinha acontecendo muito forte, mas ficou super evidente com pandemia, Covid, etc., né? Que a gente precisa de um protagonismo com atitude propositiva. É desse lugar que a gente está falando. Como é uma jornada evolutiva, uma coisa não substitui a outra. Se a gente está evoluindo em espiral, a gente está somando todas essas características. Mas a gente está num lugar agora que, para ser protagonista, não basta, né, ser engajador e influente, não basta ser accountable, não basta ser responsável. A gente precisa estar no lugar de proposição, de propor um protagonismo onde a gente, sim, traz os outros a partir de um lugar em que a gente tem a coragem, como foi a palavra que mais apareceu aqui, de criar caminhos, de criar propostas. Tá? Então, é desse lugar aqui que a gente está falando do uso do jogo e do uso da nossa metodologia, né? Dani, desse lugar propositivo, então, como é que a gente se baseou aí na jornada do herói para construir essas conexões? Você segue aqui? Sigo. Então, vamos lá. Então, a gente se inspirou na jornada do herói, do Campbell, é um conceito do Campbell, eu não sei quantos de vocês conhecem, mas o Campbell é um americano que viveu no século passado, e a obra dele é super atual, né? Tá presente aí até hoje, e o que ele descobriu é que mitos e lendas diferentes, de épocas diferentes, de culturas diferentes, guardam entre si um mesmo pano de fundo, um mesmo passo a passo. Muda o herói, muda a época que ele viveu, mas o passo a passo que essas histórias contam é sempre o mesmo. E é super relevante para a gente, porque mostra para a gente, diz respeito à maneira como a gente enfrenta desafio e amadurece a partir dos desafios que a gente enfrenta. Então, enfrentamento tem tudo a ver aí também com protagonismo, com a jornada do herói com protagonismo, né? É o herói que é protagonista da sua história, do seu caminho e constrói o filme da sua vida. Aliás, o cinema se inspirou nesse passo a passo, né? Porque ele é realmente um guia psicológico da maneira como nós, seres humanos, funcionamos. E um monte de filmes que a gente assiste por aí estão baseados nesse roteiro, se cria um roteiro para cinema, que está fundamentado na jornada do herói.
E aí, essa jornada traz um lugar riquíssimo para a gente, como seres humanos e como organizações, para pensar nos caminhos de enfrentamento que a gente é convidado a ter no momento atual, na nossa carreira, no nosso caminho profissional e por aí vai. É um tema que se atualiza sempre em si, porque cada jornada que a gente entra é um processo novo, é o processo nosso atual de vida, mas que segue sempre esse passo a passo que está aí, esses 12 passos que estão aí. Então, só para terminar aqui, a gente pode pensar nesses 4 aspectos que a gente descreveu aqui, né? O herói, ele se conecta com o seu propósito, o tema central da jornada é o propósito que me inspira, é a minha causa que me faz partir. À medida que eu parto, eu percorro esse caminho e, portanto, eu tenho maior clareza de quais são, de fato, os meus desafios, quais são as minhas emoções, quer dizer, o impacto em mim, que emoções emergem, como é que eu me sinto nessa jornada. O que mais faz a gente recuar de uma jornada não é o desafio em si, a forma racional como eu posso abordar e resolver o desafio. É o meu emocional, é o meu medo de não dar certo, é a minha insegurança. Então, à medida que a gente percorre a jornada do herói, a gente sim tem maior clareza dos desafios, das emoções em mim e da minha vontade ou não de seguir adiante. Quer dizer, eu aceito essa jornada ou não. E à medida que a gente trabalha com esse framework, com esse processo, a gente também consegue acelerar a mudança de atitude, porque mais consciente dos desafios e do impacto em mim desses desafios, né, como eu sinto, eu posso de fato protagonizar e assumir as atitudes. E aí, portanto, ao aprofundar na jornada, assumir atitudes, eu posso encontrar com o maior inimigo em mim, que é o maior inimigo das histórias, que são as minhas crenças limitantes. Quer dizer, o que mais profundamente me impede e também fazer essa transformação. Então, a jornada, se a gente pensar em termos de jornada do herói, seguir um processo como esse, a gente está acelerando um olhar para essa jornada individual de cada um de nós, e dentro de uma organização, a jornada individual, da pessoa que a está percorrendo e do grupo. A jornada ela não é só individual, ela é coletiva também. Uma área, um espaço da organização compartilha uma causa, compartilha desafios. Então, ao mesmo tempo que existe uma jornada coletiva acontecendo, existe uma jornada individual. E a gente pode pensar sempre nesses 2 elementos, engajar grupos ou engajar indivíduos para pensar que jornada é essa que a gente está vivendo. É isso, Grazi? É isso. E, Dani, eu sempre gosto de destacar, né, essa palavrinha que a gente colocou aqui, que são emoções. Né? O quanto, para a gente percorrer essa jornada, e aí conectando com o que vocês trouxeram, né? Responsabilidade humana, que a Cris trouxe, o devolver para a sociedade, que a Laura trouxe, o repensar relações, né, que a Vanessa trouxe, como a gente entender o heróico que há nisso tudo, sem a gente, de fato, trazer clareza e conexão para as emoções, né? Então, eu sempre costumo dar um exemplo que é assim, a gente foi evoluindo em várias competências, em várias necessidades. Grazi? Acho que a Grazi caiu. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, Dani. Acho que a Grazi, mas para mim, sumiu também. Acho que ela caiu. Eu não consigo completar o pensamento dela porque acho que ela ia trazer um exemplo, não dá. Mas a gente pode ir avançando e a hora que ela voltar, ela compartilha o exemplo que ela ia dar, o que ela estava trazendo. Legal? Para mim ela ainda aparece, Dani, mas está congelada. Para mim também ficou uma talha em preto com o nome dela. Mas eu vou seguir adiante e mais um aspecto para terminar. Mais um aspecto para terminar aquilo que ela falava. Vou compartilhar a apresentação daqui, então. Vamos lá. Vamos lá onde a gente estava. Na enquete inicial,
resiliência, né? A gente tinha lá resiliência, enfrentamento, coragem. Resiliência também é um aspecto central da jornada do herói, que eu não comentei, né? O herói precisa da causa para ele partir e precisa de resiliência ou capacidade de recuperação para permanecer na jornada. Porque não tem nenhuma jornada heróica que vá adiante dando tudo certo de primeira. Então, o tentar, o se frustrar, o dar errado, se reerguer e voltar a percorrer a jornada é um processo fundamental do nosso caminho heróico na vida, da nossa jornada heróica. Então, é outro elemento que também diz respeito ao protagonista, ao herói. Grazi, você quer complementar o que você estava falando? Acho que caiu a tua conexão, né? Tá mudo. Grazi, a gente não te ouve. Grazi? Tá e não tá. Então vamos nessa. Oi. Ah, Vocês estão agora me ouvindo sim. agora? Sim. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Sim. Agora sim, Grazi. Tudo bem. Ok. Vou seguir então. Muito Caiu. bem. Não, que eu estava... Gra. Então, vamos seguir adiante. Então, se a gente pensar na jornada do herói em processos de coaching, ou se a gente pensar a nossa vida e o nosso desafio atual, né, como se nós fôssemos coaches ou coaches ao mesmo tempo, os dois papéis nesse processo, a gente pode resumir essa jornada nesses 5 passos que estão aqui. Então, quer dizer, a jornada nossa começa com a definição do nosso objetivo central ou do nosso propósito. Então, a gente pode se perguntar qual é a nossa causa no momento, ou qual, de uma forma mais simples, né? Eu posso trabalhar com a causa elevada, razão de existir, o que me brilha os olhos, né? Propósito elevado. Ou eu posso pensar de uma forma mais simplista o meu objetivo nesse momento. Também funciona a nossa reflexão. Depende em que nível eu quero exercitar essa jornada e que caminho de reflexão eu quero fazer. Então, pensando o objetivo central ou o propósito é o nosso ponto de partida. Uma vez reconhecendo objetivo central e propósito, a gente é chamado a olhar para o nosso chamado para a aventura. Então, quer dizer, qual é o chamado para a aventura meu, que eu estou vivendo, ou que a minha equipe está vivendo, ou que alguém com quem eu estou fazendo coaching na organização está vivendo. A gente pode pensar em todos esses papéis nossos, mas se a gente for exercitar aqui nesse talk hoje a respeito da nossa vida, então, quer dizer, qual é o meu chamado para a aventura? Chamado para a aventura é um conceito que tem a ver com desafios que nem sempre foram escolhidos por mim. Tem muita coisa que acontece para mim, como aconteceu a pandemia. Aconteceu uma necessidade de trabalhar de forma remota. Se eu sou líder, aconteceu uma necessidade de ter que engajar e lidar com a minha equipe, com as angústias da equipe, ainda de uma forma remota. Então, enfim, como é que eu lido? Como é que eu vou responder a esse chamado de aventura que traz uma série de desafios que não foram exatamente escolhidos por mim? Como eles não foram exatamente escolhidos por mim, esse chamado para aventura desperta sentimentos intensos. Eu não queria que fosse assim. Há uma certa negação em toda a jornada heróica. Há, nesse momento, os filmes retratam bem isso, uma certa negação da jornada, até que o herói se conscientize de que essa é uma jornada que lhe brilha os olhos, que faz sentido para ele, que conecta com a causa ou com o objetivo dele de uma forma maior. É que desafios a mais vieram trazer uma pitada de pimenta, vieram apimentar esse momento. E aí ele pode também reconhecer essa ambiguidade de emoções e sentimentos. Tem sentimentos realmente de angústia, de insegurança, de medo, mas também tem vontade de vencer, vontade de fazer diferença, vontade, ou entusiasmo, ou motivação,
para cada um é muito individual, não é? Que emoções e sentimentos. Mas sempre tem esses dois lados, sempre traz essa ambiguidade. E aí, com maior consciência, ele pode decidir aceitar ou negar. Uma vez aceita a jornada, se a jornada for aceita, se ela não for aceita, provavelmente tem uma outra jornada que substitui. Se eu não quero ir por esse caminho, qual é o outro caminho que faz sentido, que traz sentido para mim? Então, a jornada aceita pede para o herói cruzar os limiares. Então, quer dizer, quais são as desculpas verdadeiras que a gente usa, que nós temos usado nesse momento, que são verdades, mas se colocados no lugar de desculpas, nos levam momentaneamente a um ciclo da vítima, que fica paralisada, que se apoia na verdade, usa como desculpa para cruzar os braços e não protagonizar. Então, é a tecnologia que não ajuda. E aí eu cruzo os braços e não procuro outra maneira. Então, enfim, como que esse processo, como que a gente usa desculpas verdadeiras e que desculpas verdadeiras são essas que a gente tem usado, que momentaneamente nos colocam no ciclo da vítima. E aí, quando eu olho para isso, eu posso me conectar com atitudes protagonistas que vão me ajudar a seguir adiante. Aí, com isso, a gente... Só para complementar esse item 3 aí das desculpas verdadeiras... Tem R$5 para me emprestar? Mapeamos nas organizações que a gente aplicou o jogo, né, e que a gente teve as experiências, quais são as desculpas verdadeiras mais usadas dentro das organizações e dentro dos processos de desenvolvimento de carreira, né, desenvolvimento de competências. Então, o jogo, ele oferece um cardápio de desculpas verdadeiras para que as pessoas possam se identificar. Muitas vezes elas trazem algumas que não estão ali, né? Não estão mapeadas e que aparecem. Mas o fato da gente ter mapeado, ele cria uma liberdade, uma leveza para a pessoa, para dizer, nossa, olha só, isso aqui que outros também fazem, que outros também falam, eu também me vi, né? Então, é uma forma lúdica e leve da gente trazer às tona, às vezes, assuntos muito difíceis, como, por exemplo... eu faço a minha parte, mas não depende só de mim. O quanto isso é verdade? 100%, mas o quanto isso pode ser colocado no lugar de desculpa, né? E aí, nessa hora, você tem um caminho mais lúdico de uma conversa, né? Então, só para exemplificar aí. Perfeito. E para flagrar coisas, desculpas que todos nós usamos, e que ficam tão conectadas com o grupo que a gente nem percebe, né? Um valida o outro e a gente segue adiante. Muito bem, uma vez reconhecido isso e trabalhado em atitudes protagonistas, quando a gente está lá no grupo, a gente pode fazer um acordo de grupo. Quando a gente está no individual, a gente pode pensar aqui num plano de ação que vai me ajudar a seguir o meu caminho melhor. Quando a gente está num talk como esse, a gente pode fazer a mesma reflexão para a nossa vida. Quer dizer, que desculpas verdadeiras eu tenho usado e que são verdades, mas que me impedem, né? Uma delas, cá entre nós, fazendo uma revelação, é comer. Minha desculpa. Ai, a gente está em pandemia, estou trabalhando tanto, então eu vou comer de uma maneira mais calórica, porque eu mereço. E aí não é exatamente o caminho de saúde que eu gostaria de fazer nesse momento. Mas a gente pode, né, aplicar a todas as jornadas que a gente está vivendo. Bom, e aí, terminado esse terceiro grande passo da jornada do herói, a gente entra no ápice das histórias, que é o encontro com o inimigo. Quer dizer, o encontro com o inimigo é aquele inimigo dentro de nós. É o meu medo de falhar, é o meu medo de não dar conta, é o meu medo de não saber. É algum medo que está associado a alguma necessidade minha, que, portanto, tem alguma crença no nível que... Eu vou subindo essa cadeia, né? As crenças limitantes têm por trás necessidades, que têm por trás medos. Por exemplo, se eu tenho uma crença limitante, que conflitos são ruins, que eu não posso conflitar com ninguém, tem uma necessidade por trás disso, de harmonia, tem um medo de não ser aceito, de ser rejeitado. E a hora que eu entro em contato com a minha crença limitante, para essa jornada, que mais está me impedindo de caminhar nessa jornada, eu também posso transformá-la, aprofundando no meu plano, no meu caminho, nas atitudes que eu posso tomar, não é? E aí, com isso, aprofundando na minha própria jornada e protagonizando mais.
E ao fazer tudo isso, chegou ao final da jornada, que é o momento de retorno para casa, com esse elixir ou recompensa de uma jornada realizada, e que permite com que a gente olhe para a história toda e dê significado para a história de uma forma mais ampla. Então, aqui a gente costuma também propor, fazer nos processos que a gente facilita, um storytelling dessa jornada toda. E que também convido vocês a fazerem isso, a responderem essas perguntas que estão aqui na vida de vocês e, no final, recontar a história da jornada que vocês estão vivendo nesse momento, a partir desse olhar dos elementos que estão aí colocados. Bem, essa abordagem traz, no nosso ponto de vista, benefícios únicos aí para indivíduos, para as pessoas, se eu estou pensando em coaching, ou mesmo num trabalho de grupo, então para indivíduos e empresas. Traz aprofundamento, ao mesmo tempo é um processo leve, né, Grazi? A gente trabalha uma jornada que é profunda, onde a gente se depara com as nossas dificuldades, com as nossas emoções, com os nossos medos, com as nossas crenças limitantes. Mas a gente pode fazer isso embalado pelas histórias de cinema, embalado pelas ideias e conceitos que a gente tem de jornada do herói, embalado pelo lúdico, porque é uma experiência gamificada. Então, permite a gente chegar mais, aprofundar e chegar mais fundo em aspectos complicados, difíceis no sentido, complicados não, mas difíceis porque são profundos, porque tocam o nosso lugar mais íntimo. E permite trazer insights fantásticos. E para a empresa é uma outra maneira de convidar para olhar para o momento atual e pensar em termos de jornada. Que jornada é essa? Então, engaja, inspira, conecta com a causa e também permite esse balanço entre coletivo e individual. Coletivo porque eu posso trabalhar com essa metodologia no grupo, tanto quanto no individual. E quando eu estou trabalhando no grupo, tem esses dois níveis acontecendo. Tem o pensar na jornada do grupo e pensar em como eu me conecto com essa jornada do grupo, como eu, indivíduo, me conecto. E a gente tem trabalhado muito, principalmente nos processos de coaching, nessas aplicações que a gente listou aqui, né? São as que mais acontecem em coaching de performance, de desenvolvimento, executivo, de liderança, em papéis de liderança, no pipe de liderança. Então, tanto na primeira liderança, preparação para cada um desses níveis de liderança, se a gente pensar em termos de pipe, ou como preparação, uma vez assumindo uma nova função de liderança, como é que essa pessoa pode acelerar, se apropriar desse novo papel e deixar as atitudes antigas e assumir as novas atitudes de uma forma mais rápida, pensando nessa jornada que ela tem adiante. A gente tem aplicado bastante em programas de trainee também, o como trazer, integrar na cultura, o como ajudar os trainees a pensarem na carreira deles, porque é uma carreira que está começando. E a gente também trabalha muito em mudança e cultura. Todos os temas relacionados à mudança. Então, Covid é um exemplo muito atual, não é? O que isso trouxe de mudança na maneira como a gente trabalha? Isso é uma jornada. A gente está vivendo uma nova jornada que pede todo um enfrentamento, que tem todos os elementos que a gente comentou antes. Ou em processos de mudança de cultura. Mudança é igual à jornada de herói, porque é uma jornada que nos convida a mudar e a olhar para a jornada atual, para o momento atual, de uma forma a refletir sobre as mudanças solicitadas pela vida ou convidadas pela jornada e pela vida, para a gente atingir o nosso próprio objetivo. Então, esse é um pouco dos exemplos, né? A gente está focando muito aqui no individual, porque a gente está falando de um processo todo de jornada para coaching, mas se aplicam esses temas também aos grupos, a team buildings e por aí vai. Grazi, você quer me complementar? Queria assim, o quanto que isso é valioso, né? A gente está focando muito como um instrumento para RHs dentro da organização, o quanto que isso pode ser valioso para um RH ter como uma alternativa de conversa, uma alternativa de direcionamento, quando ele está lá frente a frente com o executivo, com o profissional, com o líder, que está numa jornada heróica, mas por alguma questão ele se vê paralisado frente a um obstáculo, né? Ou ele se vê, muitas vezes, em algum ponto cego, né?
né? Então, assim, eu lembrei de uma situação onde a gente foi fazer uma demonstração do jogo e uma das pessoas chegou ali e a gente estava no cafezinho conversando e ele estava se lamentando. Nossa, quanta coisa para fazer, tenho muita coisa, estou acumulado, eu não estou dando conta, nossa, tá difícil. Bacana, né? Aquele desabafo de cafezinho. Quando ele estava lá na mesa jogando o jogo e ele foi acessar a sua carta de crença limitante, a crença limitante que apareceu para ele foi: tenho que dar conta sozinho. Então, ok, em algum momento da vida dessa pessoa surgiu uma crença de que, gente, é comigo, se não for comigo, não vai, né? Eu tenho que fazer sozinho. E a gente sabe que crenças nascem de histórias de família, de experiências de vida e de tudo mais. A hora que ele tirou esta carta, ele me chamou e falou assim: o que você fez com esse baralho aqui? Eu falei: não fiz nada, né? É a oportunidade que a vida está te dando, talvez, de você entender por que você está tão sobrecarregado, né? E aí, assim, crença limitante, né, Dani? Não é porque a gente identifica que ela some, ela continua sendo parte da gente. A diferença é que estar consciente sobre ela é poder agir, é poder integrá-la, é poder chamar do meu lado e falar: vem cá, amiga, você mora em mim? Então vamos junto comigo, né? Ao invés de me paralisar, ao invés de me segurar. Então ele conseguiu, a partir daí, reconstruir algumas ações muito produtivas. E outra situação que eu lembrei é quando a gente, também fazendo uma demonstração, pediu para as pessoas se separarem em grupos e uma menina escolheu, falou: eu quero aquele grupo. Mas ela foi tão assertiva, né? Que eu falei: gente, por que você quer tanto aquele grupo? Porque lá só tem homem. E eu preciso trabalhar esse meu lado masculino, que é muito excessivo, então eu quero ficar junto com os homens. Tá bom? Tá bom. Aí, quando apareceu a carta de crença limitante para ela, apareceu a carta do preciso ter razão, preciso estar certo, né? E o grupo pôde, naquele momento, dar um feedback para ela que, assim, você foi assim o jogo inteiro. O jogo inteiro a gente precisou te dar razão para a gente seguir, senão você não ia deixar a gente seguir. E aí, naquele momento, ela disse: nossa, eu entendi o que está acontecendo com o meu casamento. Né? Então, foi um insight poderosíssimo de transformação a partir da oportunidade de você acessar de forma rápida e leve coisas que muitas vezes são pontos cegos para a gente. Né? Então, mais para exemplificar, né, Dani, em que lugar que a gente mexe com as questões estruturais aí? Perfeito. Você quer projetar daí, Grazi? Posso. Eu sei que pode parecer uma desculpa verdadeira, mas a minha internet está instável. Qualquer coisa você puxa de novo, tá? Tá bom. Então, para o próximo. E aí, a gente quer contar para vocês que a gente gamificou e que a gente tem a versão grupo e a versão do jogo do protagonismo para o coaching. A gente tem tanto a versão tabuleiro, essa fotinho aqui embaixo é da tela, se eu estiver no online, ou do tabuleiro físico. No tabuleiro físico, quando a gente faz condução presencial, a gente tem baralho de cartinhas, como esse, por exemplo, que está aí ao lado, que é das desculpas verdadeiras. Quando a gente está no online, a gente também tem essa experiência de uma forma gamificada, usando a tecnologia para poder trazer tanto para conversas de grupo, subgrupos, que vão construindo as desculpas que a gente usa, por exemplo, que podem ir identificando a jornada em cada uma daquelas etapas que a gente mostrou. Ou se a gente está no coaching, é uma interação 1 a 1 para pensar na jornada individual daquela pessoa. Então, versão presencial online, e a gente tem o jogo em português, obviamente, mas também em inglês, em francês e em espanhol, prontos, tanto para a condução do grupo quanto do coaching. Mas independentemente só do jogo e da oportunidade de gerar uma experiência gamificada, eu queria realmente convidá-los a fazer as perguntinhas e pensar, para que cada um pense na sua jornada e leve desse talk hoje uma reflexão de jornada pessoal nesse momento. E aí, para fechar, né, Grazi, a gente queria contar que a gente vai fazer uma certificação que vai acontecer agora
em setembro, 3, 10 e 7 de setembro, dividida em 3 encontros, que é focada principalmente em RHs, para que os RHs sejam multiplicadores internos dessa iniciativa, ou seja, para que eles possam conduzir sessões de coaching ou abordar pessoas internamente com essa visão de jornada e trabalhar a jornada individual de executivos, de trainees, de pessoas que foram promovidas, todas aquelas aplicações que a gente contou, não é? São convites para ajudar cada um a refletir, a ter os insights e a mergulhar mais na sua própria jornada e encontrar com mais, se apropriar mais, ter mais propriedade do seu caminho de desenvolvimento. Gra? A gente tem aí o QR Code para vocês poderem acessar as informações completas da certificação, né, para poder ter isso nas mãos. E também acho que é bacana dizer que a gente tem uma parceria com o Covida20, que é um programa de financiamento de pequenos negócios de impacto, que surgiu a partir do momento da pandemia mesmo, com empresas tendo dificuldade de manter empregos, rendas, etc. E aí a gente tem 15% de cada inscrição revertida para esse programa do Covida20. É uma parceria do Sistema B com o Capitalismo Consciente, com a Dínamo e com a TRE. E as empresas que foram impactadas até o momento, elas conseguiram reverter o seu quadro, né, de possível fechamento, porque a gente sabe que o pequeno empreendedor, o fluxo de caixa é uma grande questão, né, e conseguiram reverter isso e estão construindo a retomada dos seus negócios, sendo que todas as empresas investidas são avaliadas em termos de impacto social. Então, elas, de fato, precisam comprovar o impacto social positivo aí para serem investidas dentro desse contexto. Então, uma forma da gente contribuir com o programa também, tá? Aqui a gente apresenta para vocês algumas empresas que já se utilizaram da condição do jogo. Claro que a gente tem muita utilização em processos de coaching, né? E a gente não consegue aqui citar o nome de todos os coaches que já passaram por um processo como esse. Então, a gente trouxe mais os nomes organizacionais que tanto viveram processos em grupo, como em algumas situações houve aplicações individuais também, né? Para vocês terem aí uma foto de quem que está acreditando nesse movimento. A Múltiplos, né, Mari, foi a grande parceira aí lá no início que nos proporcionou poder alavancar essa ideia, hoje integrada à Latam, né? E aí a gente tem empresa de serviços, a gente tem indústria, a gente tem advocacia, área de saúde, enfim, tem varejo, tem uma diversidade grande aí de aplicações até o momento. Tá? Dani, você encerra aqui pra gente? Acho que eu queria encerrar tirando realmente a tela e vendo todo mundo aqui de volta e colhendo impressões. Como é que vocês... Foi rápido, mas dá para sair daqui pensando na própria jornada? Que impressões vocês ficaram? Ou insights? Em uma palavra? Ou uma frase? Eu, como o único homem aqui, eu me sinto na obrigação de falar. Tem o Reiner. Ah, tem o Reiner também. E não tinha te visto, Reiner. Somos dois. Exatamente. Enfim, é só uma brincadeira, claro, não tem. Mas, assim, eu achei fantástico a condução, achei brilhante a construção que vocês fizeram. Dá para perceber claramente que tem muita estrada por trás dessa construção, tem muita... que vocês percorreram essa jornada que vocês criaram. Então, assim, eu estou encantado, fantástico. E saio daqui realmente muito reflexivo em relação à nossa jornada, à minha jornada. E parabéns por trazer leveza a um processo tão difícil, né? Porque eu também, como coach, sei o tanto que é difícil fazer cada pessoa acessar a sua sombra, né? Ser amigo dela, conversar com ela.
e ressignificar como que ele lida com isso, né? Que é o que a gente está fazendo na pandemia, né? Tem muita gente sofrendo, especialmente os controladores, né? Porque perceberam que controle é uma ilusão. Mas, enfim. Então, parabéns pelo trabalho, fantástico. Obrigada. Gente, parabéns aí, Daniela, bom te ver. E interessante você alternar, porque hora você está na cadeira de coach, hora você está na cadeira de coach. São experiências bem diferentes e é incrível como a gente vê as coisas dos outros e não vê as nossas. Você fazer o seu plano é infinitamente mais difícil do que você aconselhar os outros. Então, parabéns, legal ver vocês. Obrigada, Renê. Muito legal te ver aí também. Fazia tempo que a gente não se via, né? Pois é. Meninas, adorei. Eu adoro game. A Grazi sabe que a gente já fez algumas coisas no passado juntas, então maravilhoso que vocês construíram. E aí tem muita experiência por trás, né? Acho que para colocar os diálogos, os insights. E o que eu achei mais legal é que está muito estruturado, está super, enfim, até online, então muito bacana. Eu quero depois dar uma olhada aí com mais carinho e falar com vocês. Eu peguei aqui, aliás, o QR Code, tinha visto e perdi aqui. Depois acho que vocês mandam para mim, depois se você puder só mandar para mim, Grazi. Eu quero explorar isso um pouco mais com o time aqui, por favor, tá? Obrigada. Eu mando sim. Obrigada por participar, Mara. Obrigada. Eu adorei também. A gente já tinha conversado um pouco, né, Grazi? Mas ele mais do que nunca é atual. Acho que sempre foi super importante, mas agora que a gente sai, principalmente, né, dessa cultura mais de comando-controle, passa para esse processo mais de confiança, o protagonismo, ele é cada vez mais importante, mais fundamental. Então, achei incrível, eu adoro a Jornada do Herói, então achei incrível utilizar a Jornada do Herói para esse jogo, e depois quero continuar a conversa também. Eu também gostei bastante, parabéns. Se eu puder traduzir uma palavra, foi bem instigante, já quero fazer. Vou pensar com muito carinho, mas parabéns. Como todo mundo falou, né? Como eles falaram, também achei super estruturado. Já fui imaginando o processo, assim, fiquei bem impactada positivamente. Gostei bastante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Thaís. Obrigada. Oi, gente. Também gostei bastante. Parabéns. Conversei com a Grazi um tempinho atrás sobre isso e pretendo voltar a conversar. Assim, muito instigante e vou sair reflexiva daqui. Obrigada. E a gente se fala em breve. Obrigada. Obrigada. Adriane, eu estou curiosa de saber como é que você chegou aqui na gente. Então, estão me ouvindo? Eu gostei muito também. Eu descobri a Grazi primeiro pelo livro da Liderança Shakti, que eu gostei demais e fez todo um novo sentido na minha vida. E procurei sobre o tema e acabei encontrando um vídeo seu no YouTube. Depois descobri a Casa Merlina e fiquei apaixonada. Aí eu vi uma palestra, um talk da Daniela outro dia sobre meio da vida. E aí me encontrei de novo, porque eu passei por toda aquela situação de chegar no meio da vida e achar que a vida não fazia mais sentido. Então eu venho me encontrando nesses encontros mesmo. Esses encontros realmente são lugares da gente se encontrar a gente mesmo. E adorei hoje da jornada também. E é muito isso. Eu trabalho muito com histórias, eu sou pedagoga, trabalho com arte e educação, e hoje em dia eu faço fada. E quando eu comecei a fazer esses trabalhos com as bonecas fadas, foi muito interessante porque o que eu mais vendo as bonecas são para mulheres adultas, que tinha uma identificação muito grande com a fada, e eu não entendia bem o que essa fada queria dizer para elas, e até fui entender o que elas queriam dizer para mim. E aí eu comecei, no início, quando você pergunta dessa parte evolutiva, eu nesse processo meu de meio da vida, que eu entrei numa crise mesmo, eu comecei a muito fazer uns trabalhos de autoconhecimento, e a gente
Hoje, quando vai lendo livros, fazendo alguns trabalhos, a gente vai percebendo o quanto se fala que a gente tem que ser protagonista, que a gente tem que ser foda, que a gente tem que fazer e acontecer. Aquela frase, né, você tem que colocar a máscara de oxigênio em você primeiro, para depois colocar no outro. Só que começou a me incomodar, que hora que coloca no outro? Porque eu tenho percebido muito, é tudo pra gente, a gente faz isso, a gente é muito poderoso, a gente tal, e o outro? Que hora que começa essa parte de... Eu comecei a me sentir egoísta em algumas coisas, assim, não sei se a palavra que eu sentia era essa, eu estou preocupada demais comigo, que hora que entra o outro? E aí, nas palestras da Casa Merlina, quando eu vi aquele das empresas que curam, da gente ter esse trabalho social, aí aqui eu encontrei um trabalho onde a gente cresce, e cresce o outro junto, né? Porque não faz sentido crescer sozinho. Então, eu estou nesse momento, além da trabalho com as bonecas, buscando um trabalho também de trabalhar com mulheres em grupos, outras pessoas também que fazem trabalhos com artesanato, que muitas vezes não conseguem criar uma coisa mais autoral, que acabam trabalhando muito com cópias, né? Então, eu dou alguns cursos de processo criativo, e aí o protagonismo tem tudo a ver, né? Porque é construir a sua própria história, né? Ser o protagonista da história e fazer de um novo jeito. Então foi assim que eu cheguei até a Casa Merlina, até vocês, e estou encantada, me encontrei. Acho que vocês não vão ficar livres de mim tão cedo. Muito bem. Pessoal, agradecer mesmo a presença de vocês. Para a gente enfim, é uma missão de vida mesmo, né? Conduzir esse tema e levar essa reflexão com profundidade e leveza. Vocês têm nossos contatos para quem quiser mais informação, mas desde já sintam-se convidados a refletir sobre a sua própria jornada aí, né? Que esse já é um devolver aquilo que a gente está plantando, né? Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia, uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Bom dia, obrigada. Tchau. Obrigado, Dani. Obrigado. Obrigada. Muito bom.